Abramos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13. 12 vai ser do estudo da escola dominical, 13 dou introdução ao nosso tema das escolas dominicais. Hoje, já nesse sermão, com esse tema, os dons espirituais e a suficiência das Escrituras. Uma das grandes obras que impactaram a minha vida no ano passado foi a leitura de um livro de Jonathan Edwards, um dos autores que eu mais admiro, chamado A Caridade e os Seus Frutos, onde ele faz uma espécie de comentário, aqui de 1 Coríntios capítulo 13, fala da importância do dom do amor. Isso chamou muito a minha atenção para trabalhar dons espirituais, enfatizando, como a própria Escritura faz, o amor entre os irmãos. Abramos então 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios 13, diz assim a infalível palavra de Deus. Aqui é a introdução do nosso tema, logo mais, tá? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, elucide, ó Pai, as Tuas verdades diante dos nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha ouvido vários poemas que de alguma maneira são baseados nesse texto aqui. Talvez o poema de Camões, talvez a música do Renato Russo, que tem como letra, boa parte, ainda que com as suas imperfeições, a letra de 1 Coríntios capítulo 13. Ele pega Camões e pega 1 Coríntios 13 para tentar fazer uma poesia. E algumas pessoas até, de forma ignorante, gostam muito mais de Camões ou até de Renato Russo, como, ainda que isso não seja uma realidade tão forte aqui em Brasília, já fui advertido com relação a isso, mas certamente o é para boa parte do Brasil, aquelas pessoas que admiram uma poesia, uma boa música, entre aspas. Mas o que é, então, irmãos, importante para nós no que concerne a expressão verdadeira de amor? E é sobre isso que eu queria meditar brevemente no meu sermão, até porque eu quero tratar dos dons na escola dominical. Mas brevemente eu queria falar da essência de um amor genuíno, da importância do amor verdadeiro, da relevância do amor bíblico e o quanto nós estamos distantes desse padrão de amor. Na carta de 1 Coríntios é uma das cartas mais famosas do que toca ao conhecimento dos dons espirituais, porque é aqui que Paulo, juntamente com Efésios capítulo 4 e 1 de Pedro capítulo 4, quando os dons espirituais são utilizados. Então, 1 Coríntios, Efésios e também na primeira epístola de Pedro. Eu queria enfatizar especificamente no dom do amor, e a importância de nós praticarmos esse amor. Se você der uma olhada, por gentileza, vai aí para o versículo 31 do capítulo 12. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Agora vai para o versículo 1 do capítulo 14.
Segui o amor e procurai com zelo o quê? Os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então o que Paulo está falando? Paulo está falando lá atrás de dons, lá na frente de dons, só que aqui no meio ele vai falar de um dom que ele acredita que é especial. É o dom do amor. Infelizmente a igreja de Corinto ela tinha a tendência de enfatizar somente 2 dons. Quais? O de línguas e o de profecias. Muito parecido hoje com, por exemplo, o movimento pentecostal, né, que existe no Brasil, que dá muita ênfase nesses 2 dons, tanto no dom de línguas quanto no dom da profecia. Quando existem vários dons na igreja, e que na verdade alguns colocam o dom do amor aqui como nem sendo um dom, né, mas sendo um fruto. Não seria nenhum dom praticamente, mas sendo um fruto que todo mundo tem que praticar. Mas obviamente, assim como a salvação é um dom, o amor também é o dom de Deus. E um fruto do Espírito. O primeiro dos frutos do Espírito, ou a primeira parte do fruto do Espírito. Amor. Amor. E aqui então, irmãos, a igreja de Corinto tinha a mania de enfatizar esses 2 dons. Então Paulo teve que chegar para aquela igreja e dizer o seguinte: rapaz, por que vocês só têm 2 dons? Por que vocês ficam só enfatizando só esses 2 dons? E aí então ele entra no texto. Ele diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ele vai dizer: eu vou falar do melhor, o mais importante de todos os dons. Ou pelo menos, o fruto mais importante que vocês deveriam produzir. E aí ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens. Irmãos, todas as vezes, o verbo aqui para glossolalia, ou para falar em línguas, né? Vem de glossolalia, né? Vem de falar, língua aqui é idioma, não é uma língua estranha e estranhíssimas, né? Não é uma coisa que, que ninguém consegue entender em nenhum idioma da face da terra. Língua aqui é um idioma, é o milagre lá de Atos. O milagre de Atos foi as pessoas que não eram daquela região especificamente, ouvia sair da boca dos apóstolos ali que estavam profetizando, os demais que estavam profetizando, ouvir no seu idioma materno, na sua língua materna. Ele falava em outra língua e eles entendiam na sua língua materna. Era um idioma. E aqui o que Paulo faz, irmãos, é usar uma figura de linguagem, né, que nós conhecemos muito do português, a famosa hipérbole. O que Paulo faz aqui nessa linguagem hiperbólica é fazer um exagero. Ele diz: ainda que eu fizesse uma coisa, aí ele diz um absurdo, e ele começa do normal, ele vai até o absurdo. Por exemplo, veja comigo: ainda que eu fale a língua dos homens, e aí ele vem agora para o absurdo, e dos anjos, porque aqui o movimento pentecostal malha em cima disso. Ele começa a dizer que línguas de anjos são línguas que não são idiomas, e que o ser humano é capaz de falar em línguas dos anjos. Ele não diz isso. Paulo faz isso na sua carta, por exemplo, capítulo 4 ele faz, em Efésios capítulo 9 ele diz o seguinte: ainda que o número dos filhos de Israel sejam como a areia do mar, né, a areia da praia, ainda assim a remanescente é que será salva. Ele está exagerando. Ele usa aqui essa linguagem hiperbólica, e do mesmo jeito ele diz na próxima parte, ele diz que, e ainda, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, aí ele exagera de novo, profetizar que é a pregação. Aí ele diz: e conheça todos os mistérios. Quem é que conhece todos os mistérios? Ninguém. Mas ele usa uma linguagem hiperbólica para que você entenda isso. Ainda que eu fosse capaz de fazer isso. Não é que alguém seja capaz de fazer isso. Ele diz: ainda que. Primeiro ele diz uma coisa possível, e depois ele vai e usa a linguagem hiperbólica, né? A exagero. Pense, se eu fizesse isso. Aí o que ele diz é o seguinte: vocês estão achando que são mais importantes do que os outros porque profetizam e falam em línguas? Que são os únicos dons que vocês enfatizam aí? Então eu quero dizer para vocês que tem um dom que é mais importante do que isso aí. Porque ainda que eu fale língua de homem, língua de anjos, e até mesmo quando Deus falou por meio de anjo, ele falou na língua hebraica, o povo entendia. Deus falava, quando o anjo aparece no meio na sarça, ele diz: Moisés, não se aproxima daqui. Ele fala numa linguagem que Moisés entende. Não é uma língua estranha e estranhíssima, né? Não é uma língua estranha e estranhíssima. Aí ele diz assim, por favor, ele diz:
Se eu não tiver amor, eu vou ser como um símbolo. E aí a gente não conhece muito esses instrumentos aqui, né? Judaicos. Mas o que é mais parecido com nós é um sino mesmo. Faz um barulho enorme, mas é oco. É oco. E uma badalada é uma coisa. Agora 10 badaladas, quem já morou perto de sino é terrível, né? O que Paulo está dizendo é o seguinte: se você não tiver amor, vai ser só zoada. Não vai passar de um barulho. Pam, 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 pam. No ouvido dos outros. Se não tiver o quê? O amor. Então, nesse primeiro ponto, irmãos, o que Paulo diz para aquela igreja que enfatizava muito mais os dons extraordinários, como assim nós conhecemos, Paulo diz: e por que vocês não se amam? Porque Paulo soube ali que tinha um rapaz que estava se deitando com a mulher do pai. Porque Paulo disse que eles estavam levando as questões para fora da igreja. Ele diz: você deveria se amar e não ficar brigando por causa de dom. E aí ele diz assim no versículo 3, quero ser bem rápido: ainda que eu distribua todos os meus bens, porque aqui é um outro dom que as pessoas não gostam de dar, né? Não gostam de ter, né? Na verdade. Porque tem um dom de doar. Já aí, pastor, esse eu não tenho não. Esse eu não tenho. Mas tem gente que tem esse dom de doar, tem gente que gosta de doar. E obviamente ele diz o seguinte: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E aqui Paulo mostra que não adianta a pessoa fazer uma caridade externa, ela tem que fazer do coração. Não adianta você dizer o seguinte: eu amo, olha, está vendo como eu amo? Eu dei uma esmola no meio da rua. Pastor, todas as vezes que eu vejo um pobre no meio da rua, eu dou uma esmola. Ele disse: se não tiver amor, meu amigo, nada disso lhe aproveitará. E se eu morrer por causa do evangelho? Se não tiver amor genuíno, nada disso. Olha o que ele diz: ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se eu for um mártir e eu não tiver amor, disso não me serve nada. Continua o texto. Aí ele começa a definir o amor, porque alguém poderia ficar perguntando assim: tudo bem, ele falou de um dom extraordinário, um dom maravilhoso, na verdade, acima do dom extraordinário, que é o dom do amor. Ele disse que se eu não tiver esse negócio, agora a pergunta é: e o que é isso? O que é amar? Aí ele começa a definir por aspectos positivos e negativos. Ele começa então com um aspecto positivo. Ele diz: o amor é paciente. Aqui ele matou boa parte de nós. Você já perdeu a paciência alguma vez na vida? Aí ele começa dizendo de cara: será que se ama? O amor é paciente. E aqui Paulo está, e eu quero trazer uma aplicação final em relação a isso, ele está personificando o amor. Ele diz: o amor é paciente, é um ser paciente, como se ele estivesse dizendo isso. E o grego dá essa ideia de personificação, como se ele estivesse dizendo o seguinte: o amor é uma pessoa paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. Por quê? Por que Paulo tem que dizer aqui? Você pega aqui, a ideia é: pastor, eu vou direto para Camões. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Ele dá uma definição aqui de amor, não de o amor de um homem para com a mulher, mas de crente de um para com o outro. Até porque tinha crente ali com inveja do outro, porque um tinha um dom de profecia, de línguas, e o outro não tinha. E o outro que se achava mais importante disse: o amor não arde em ciúmes. Não tem isso. Não fica essa competição para saber quem é mais importante, para saber quem é que é melhor. Quando há amor na igreja, não há competição para saber quem é o mais importante, irmãos. Somos todos iguais. Aí ele continua, né? Versículo de número 5. Não se conduz inconvenientemente. O amor não vai levar a pessoa a juízo lá fora. E Paulo condenou nessa carta a igreja que estava resolvendo o problema dela na justiça comum, porque não conseguia resolver entre os irmãos. O Paulo diz: o amor não é inconveniente. Não se conduz inconveniente. O rapaz jamais vai se apaixonar pela esposa do pai. Não se conduz inconveniente. Não vai querer a mulher do próximo. Não se conduz inconvenientemente. Aí, isso é amor. E o que ele já diz, né? O que não é o amor, aspectos positivos e negativos. Aí ele diz, versículo 6: não se alegra com a injustiça, desculpa, aspecto negativo, mas regozija-se, ou seja, se alegra com a verdade. O amor não é mentiroso. O amor é verdadeiro, irmãos. É amar, é dizer que ama e ama de verdade. Aí o versículo de número 7 diz: tudo sofre, porque a igreja estava passando por sofrimento também, perseguição. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta.
o amor jamais acaba. Não é um amor que perdoa hoje e amanhã está fechando as portas, trancando as portas para a pessoa, dizendo não te amo mais. Aí, até aqui ele definiu o amor. Então ele começou dizendo a importância do amor, depois ele diz o que é o amor com aspectos positivos e negativos. Aí ele começa aqui, irmãos, a falar de dons extraordinários. Ele, de uma hora para outra, agora eu vou falar de outros dons que podem até arrefecer o amor, porque algumas pessoas enfatizam mais esses dons extraordinários do que o amor. Ele diz, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Porque aqui, os dons, Paulo vai dizer, e eu quero deixar isso no estudo, Paulo deu, irmão, enquanto a igreja era imatura, não tinha só tinha o Antigo Testamento, não tinha todas as ferramentas para receber a sabedoria e a orientação de Deus em tudo. Até porque no Antigo Testamento era só um tipo de nação que era crente, israelita. No Novo, agora Paulo tem que ter alguma revelação que trabalhe dois tipos de gente, o judeu e o grego. Aí Paulo então nos ensina que essa profecia aqui, né, ela é por um tempo, mas haverá um momento que ela vai cessar. Até porque ela é um momento ainda da imaturidade. A igreja não chegou à sua maturidade perfeita, ou à sua grande maturidade quando ela tem o que é perfeito, aqui é o que ele chama de o que é perfeito. Veja aqui que é uma grande discussão entre os teólogos. Ele diz aqui, olha, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. A ciência aqui é ciência teológica, bíblica, é acerca de Deus, não é ciência aqui física, biológica, não. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nós falamos, e aí agora é a parte desse que é o perfeito, que é a discussão, já falar sobre isso. Quando, porém, vier o que é perfeito, versículo 10, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, agora que sou homem, desisti das coisas próprias de um menino, porque agora vemos como que um espelho, o espelho aqui era embaçado, né? Era uma chapa de ferro, estamos vendo aqui embaçado, mas aí diz o versículo 12, porque agora vemos como que um espelho, né? Em espelho, obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e esses três, porém o maior destes é o amor. Para finalizar, a grande discussão, eu vou falar disso mais no estudo, mas a grande discussão aqui nesse texto é o que é o perfeito. Quem é o perfeito aqui? Quando vier o que é o perfeito, os dons cessarão. Os dons cessam quando vem o que é o perfeito. Há mais do que uma das três, pelo menos, posições, eu só quero citar duas das principais posições com relação a isso. A primeira é que alguns vão dizer que o perfeito aqui é a segunda vinda de Cristo Jesus, né? A segunda vinda de Cristo Jesus, Calvino, por exemplo, acredita que é isso. Quando vier o que é o perfeito, então o que é em parte, ou seja, eu só conheço em parte por causa das profecias. Mas quando eu tiver o que é perfeito, eu não preciso mais das profecias, e agora eu tenho, obviamente, agora eu tenho o que é o perfeito, tenho o conhecimento perfeito. Né? E, pastor, isso não quer dizer que, se for assim, e aqui a posição de grandes homens como Augusto Nicodemos, por exemplo, né? Se você pegar essa posição, você vai dizer, então os dons existem hoje porque já que seria só a segunda vinda de Cristo. Não, eles mesmos acreditam, o próprio Calvino, o próprio reverendo Augusto Nicodemos e tantos outros que defendem isso, que com o passar do tempo, não foi dada a ênfase mais em dons e profecias. Se você pega aqui as últimas cartas de Paulo, não há mais nenhuma ênfase em glossolalia, em profecia, mas tu, pois, permanece naquilo que aprendeste. Ou seja, que as profecias elas acompanhavam a revelação de Deus, e na medida que a revelação de Deus é completa no Apocalipse, não há mais necessidade. Por isso o capítulo 1, creio, lido pelo presbítero Rui no domingo passado, capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, cessaram aquelas antigas formas de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Deus revelava a vontade por meio de sonhos, visões, e agora Ele não faz mais isso. Por meio de sonhos, visões, Ele agora faz isso por meio de quem? Por meio da Escritura Sagrada aqui, completa. Deus não fala mais desse jeito. Então, essa é a primeira posição. A segunda, que o que é o perfeito é justamente o cânon. Que Paulo estava se referindo ao fechamento do cânon. Quando fosse escrito o Apocalipse. Quando vier o que é o perfeito, ou seja, quando o Apocalipse for completado, e eu tiver Antigo e Novo Testamento, então os dons, eles não existem mais. É por isso que essa é a posição dos puritanos, é a posição da Confissão de Fé de Westminster, que
os dons cessaram, porque realmente quando Paulo fala aqui, que quando vier o que é perfeito, ele estava falando da Bíblia perfeita, a Bíblia completa. Eu não preciso mais de nenhuma revelação para completar a Bíblia, o perfeito já veio. Eu já tenho, tudo que Deus quer que eu reconheça está na Bíblia já foi revelado, não há mais necessidade nenhuma. Não é fácil, né, escolher nenhuma dessas duas, né? Eu sou tendencioso a seguir a primeira posição, sendo a segunda vinda de Cristo Jesus, obviamente, mas por essa outra posição aqui também eu tenho uma certa queda, né? Que Deus nos dê sabedoria para escolher qualquer uma das duas, mas o certo é que os dons, o que Paulo quer dizer é que para a gente não ficar atrás desses dons como sendo a excelência de tudo, e nem que para eu ficar com disputas dentro da igreja, até porque haverá um tempo que tudo isso aí vai passar, e o amor vai permanecer para sempre. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Todas as três coisas são importantes: fé em Cristo, esperança de que Cristo vem, e o amor que nunca, jamais acabará. Algumas aplicações para a gente finalizar aqui, como eu disse, quero desenvolver agora na escola dominical o tema, né, melhor. A primeira delas, irmãos, é o amor existe, tá? O amor existe. Muito embora o amor, a Bíblia diz que o amor vai se esfriar, mas o amor não acaba, o amor existe. Eu estou dizendo assim, o amor existe, pastor, que coisa mais absurda é essa? Porque o que é descrito como amor hoje, como eu disse, Camões. E eu estou citando aqui ainda uma coisa mais polida, né? Porque o que se chama de amor aí, sofrência, se eu for citar sofrência aqui, que Deus no livro, quer chamar de amor, misericórdia. Quando a gente vê tudo isso, tanta briga, tanta guerra, guerra política, guerra religiosa, guerra por dinheiro, a gente diz, não tem mais amor nesse mundo não, mas tem. O amor ainda existe. E você que é crente, você não somente precisa acreditar no amor, mas você precisa praticar o amor. Algumas pessoas já não acreditam mais quando você diz o seguinte: eu te amo. A pessoa está tão encaliçada de pecado, de embrutecido, que não consegue mais acreditar que o amor existe. Mas o amor existe, irmãos. O amor não é uma coisa platônica, o amor é verdade. Agora, o verdadeiro amor é esse aqui da Escritura. E a minha pergunta é: você ama de verdade? Você consegue enxergar amor? Ou você é tão cético, tão cheio de pecado que você não consegue mais entender que amor existe? Uma vez eu fui na panificadora aqui mesmo no DF. Cheguei na panificadora, o moço acho que estava passando por problema no casamento. E eu disse assim: espere em Deus, para Deus transformar o coração do seu esposo e ele vai ser fiel a você. Ela disse: nisso daí eu não acredito mais. Esse negócio de amor, de que homem não ama mulher. Isso é impossível. Existe amor sim, que precisa ser regado, alimentado e trabalhado, mas o amor ainda existe. O amor ainda existe e vai existir por toda a eternidade, porque agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o amor é a coisa mais importante. E aí vai a minha segunda aplicação. Irmãos, tem uma coisa que eu tenho zelado e tenho pedido para a igreja, para que a igreja não brigue, não gere ranhuras, rachaduras. E principalmente que nós não queiramos nem o dom, eu queria ter o dom do outro. E nem a gente acha que nós somos mais importantes. Eu, pastor Rogério, achar mais importante de você porque eu tenho o dom de pregar, Deus me deu o dom de pregar, então eu sou melhor. Não sou melhor em nada do que você. E o que vai equilibrar entre o meu dom e a misericórdia para com você é exatamente o amor que Deus colocou no meu coração. Então, irmão, se existir amor aqui na terceira, ninguém vai andar se degladiando. Então, exercite o amor, irmãos, nas coisas mais simples. Numa fila do café da manhã, por amor eu vou deixar o irmão lá. Por amor, se tem uma lista lá, se eu tenho condição, eu vou dar o mais caro, para que o meu irmão que não tem condição dê o mais barato. Isso é uma expressão de quê? De amor, irmãos. Porque não adianta a gente ficar falando de amor platônico sem a gente não praticar. Veja que é muito bom a gente bater na igreja de Corinto e dizer assim: esse pessoal não se amava não. E nós nos amamos? E tem amor entre nós? Última aplicação. Aqui o amor é personificado. Só é possível amar, irmão, se você crê em Cristo Jesus.
Por isso, minha parte final do sermão é: arrependa-se daquelas vezes que você não demonstrou amor para com o seu próximo, nem para com você mesmo, nem para com a sua nação, e creia mais na personificação do amor, que é quem? Cristo, que nunca se ensoberbeceu, que nunca se ufanou, que nunca sentiu ciúme de ninguém, que deu e disse: bem-aventurado é dar, mais bem-aventurado é dar do que receber. Comece a botar sua fé mais em Cristo e menos em você mesmo, porque você é incapaz de amar, nem até você mesmo. Você é incapaz de amar, nem você mesmo é capaz de amar, se não for em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus te faça cada vez mais um amante segundo a vontade de Deus. Amém.